É, né? Então é isso. É no gramado em que a luta o aguarda. Fala, porcada. MM no ar para vocês. E amanhã tem jogo. É, Tem amigo. Ceará e Palmeiras lá no gramado ridículo do Castelão. Dá para comer a grama, mas não dá para jogar muito bem lá não. A notícia de que é boa é que o Murilo viajou. Veiga ainda não, Marcos Rocha ainda não, mas o Murilo viajou com a delegação. Talvez esteja em campo lá para enfrentar o Ceará. Bom, o Diego estará com a gente no Mundial, tá aí, ó, MM no Mundial, Diego Iwata Lima@gmail.com. Você pode colaborar com o canal se você puder, com o jeito que puder, para que o Diego possa cobrir a primeira fase do Mundial conosco lá. Vai ter uma live por dia com o Diego falando das coisas do Mundial da Sociedade Esportiva Palmeiras. Certo? Tá aí, ó. MM no Mundial. Vai ficar rodando aqui embaixo o Pix do Diego. Você anota e, por gentileza, faça a sua contribuição dentro das suas possibilidades. Meu caro Diego Iwata Lima, derrota contra o Bahia, você quer falar algo sobre isso? Vamos em frente. Ceará na próxima manhã, né? Na próxima manhã. Peço desculpa já pela minha voz, se eventualmente der alguma tossida aqui, mas essa mudança de temperatura e meu filhinho vai para a escola, né? Ele pega todas as Hum. viroses lá e passa para mim. Então, estou com a voz um pouco ruim. Quanto à derrota, resultado normal no sentido de, enfim, perdeu-se o jogo, não foi assim nenhum absurdo. Eu acompanhei o pós-jogo, Massa, no seu pós-jogo, né? No dia da partida. Percebi que os arautos do Apocalipse estavam ali preparadíssimos, né? Para despejar novamente todo o arsenal que teve que ficar em silêncio durante o Palmeiras ter ganhado 7 jogos. Aí nada ali foi mérito, né? Foi tudo sorte, aparentemente. Uhum. Mas quando o Palmeiras perde, é um demérito absurdo, fora Abel, fora diretoria, fora todo mundo. Está acostumado já, né? O que eu achei de interessante nesse jogo, foi até eu conversando com o Danilo Lavieri, que é nosso companheiro aqui no canal, e seu companheiro lá no UOL também, que é uma percepção que há muito tempo que eu tinha, que nesse jogo ele também esteve lá e também percebeu, que é o fato do Allianz Parque ser cada vez mais um túmulo, né? Ele usou essa expressão que eu acho que faz muito sentido diante do que está acontecendo lá. A torcida que tem ido não tem apoiado, eu acho que isso tem diversos fatores, inclusive na Trivela eu escrevi sobre isso. Escrevi sobre essa situação, acho que tem muito a ver, a elitização do estádio tem a ver, enfim, o ano passado o time não ter sido campeão tem a ver, mas eu acho que principalmente são dois fatores principais, é o valor do ingresso, que é muito caro, então você exclui uma parte da torcida mesmo, e o desmantelamento da Mancha Verde, que é a principal uniformizada, que é quem puxa a agitação do estádio a maioria das vezes, porque não tem uma coordenação. A Mancha normalmente liderava isso, e com a Mancha enfraquecida, com esse vácuo de poder por conta da prisão dos principais líderes, que eu não vou entrar aqui no mérito da questão, mas é óbvio, né, que esses caras foram presos, né, por uma emboscada, não tem muito o que falar. Mas o ponto é que, de fato, da derrota, o que fica a derrota maior para mim é isso, essa falta de conexão da arquibancada com o time. Isso é um fenômeno que não acontece só no Allianz Parque, a torcida do Flamengo relata a mesma questão. Curiosamente, hoje, nesse ano está fazendo 20 anos que a geral do Maracanã foi desmantelada também, que era onde ia o povão, né? Então, isso tem acontecido. Itaquera também disse a mesma coisa, que a diferença muito grande do clima do Pacaembu para o clima da Neoquímica Arena. Então, eu acho que é uma coisa que vai precisar ser revista com o tempo, Márcio. Esse ingresso é muito caro, é insustentável, você está afastando do estádio o público que quer torcer. Estão indo cada vez mais clientes para o estádio, não torcedores. Eu sempre entendi torcer como uma atitude, você tem que ter uma atitude de torcedor, né? Sempre gosto de citar Montevidéu, como a torcida do Palmeiras trabalhou para que o Palmeiras ganhasse a sua terceira Libertadores. E a gente não vê essa mesma torcida trabalhando no Allianz Parque. Em Barueri, por exemplo, a torcida apoiou muito mais do que apoia no Allianz Parque normalmente. Então, vou até ajeitar minha câmera também, já que você ajeitou, Marcelo, para ficar mais bonitinho. Pode ajeitar aí, E, tranquilo.
Então eu acredito que da derrota no jogo me incomodou um pouquinho a postura do time, acho que o time foi forçado, né? Também escrevi isso aí no relato do jogo. Foi forçado a jogar muito pelos lados, não foi. Foram 30 cruzamentos. O Palmeiras vinha fazendo uma média de, no máximo, ali 9 cruzamentos por partida, nessa sequência de 7 vitórias. O Palmeiras cruzou muito menos. Mas tem a ver também com cansaço, com desgaste, com dificuldade de entrar pelo meio. O Rogério Ceni fechou bem aquele meio-campo ali do Bahia, congestionou. O meio-campo do Bahia é muito forte, é um meio-campo muito forte. Dificultou o jogo de infiltração do Palmeiras. O Palmeiras poupou alguns jogadores. Maurício não funcionou bem como um meia. O Palmeiras ficou meio acéfalo na criação e desperdiçou muitas chances, né? Mais uma vez, faltou eficácia, faltou eficiência, faltou o Palmeiras se converter as chances em gol. Mas é uma derrota que não deveria ter acontecido nas circunstâncias. Pô, jogo em casa, né? O Bahia não é nenhum Flamengo, nenhum Botafogo, não é um time que você na planilha você coloca 0, você tem que colocar 3, ali você coloca 6 ou 4 pontos. Você tem que ganhar, empatar lá e ganhar aqui. E agora o Palmeiras tem que correr atrás desses 3 pontos perdidos. Pensando no campeonato a longo prazo, é um prejuízo, mas, enfim, pensando especificamente no momento, não é um prejuízo, não significa que o time está mal, não significa que vai perder os próximos jogos. Muito bem. Essa questão do Allianz, eu gravei um vídeo que vai subir amanhã de manhã. Gostaria que todos assistissem também, que demanda um pouco mais de tempo para falar um pouco sobre isso. Eu vou pegar só um ponto, que é o do celular. Tem bastante gente que se queixa que as pessoas vão ao estádio e ficam jogando outras coisas, vendo celular e tal. Isso é um fenômeno da nossa sociedade e não vai mudar, só vai piorar. Recentemente, o governo federal editou uma lei. Eu sou casado com uma educadora que faz pedagoga, né? Está 40 anos na sala de aula e ela agradeceu muito, muito essa nova lei que impede que alunos fiquem com o celular na sala de aula. A gente tem visto casos aí de bullying, de assédio, de suicídio de jovens e adolescentes que estão com muita dificuldade de lidar com o celular. Isso é uma situação cultural e que vai invadir o futebol. Não tenha dúvida disso, né? Lá no meu tempo de arquibancada não tinha nada o que fazer também. Era ver o jogo, tinha que ver o jogo, porque não tinha outra coisa para fazer. As pessoas têm outras coisas Uhum. para fazer além do jogo. E isso cria momentos de dispersão. É um fato, mas é uma realidade que para mim nada tem a ver com o preço de ingresso ou o sujeito ter mais ou menos dinheiro. Eu fui ver uma final de sub-20 no Allianz e vi as pessoas que não pagaram o ingresso do mesmo jeito, com o celular na mão e acompanhando outras coisas, vendo que hora eu vou embora, chamo o Uber, não chamo, famílias. A diferença é que você via famílias, é outro perfil de público, certo? Mas no que diz respeito ao celular, é algo que nós vamos ter que lidar. Você vai a um show, a uma festa, se você for agora no parque aí em Jundiaí, com exceção das pessoas que estão pedalando, correndo ou jogando algum esporte, as famílias estão sentadas, às vezes, cada um com o seu celular. Elas não estão Sim. conversando. Isso é um fato, né, que não tem a ver com o Allianz Parque, sim com a sociedade brasileira mundial, por causa desta coisa que ajuda muito, mas também pode atrapalhar muito também, certo? Então tem que achar aí um meio termo. Até os artistas, músicos e tal, recentemente se Sim. queixaram disso, né? Que eles não conseguem, às vezes, fazer o show, porque o sujeito fica com o celular lá e ele não vê o show, ele quer registrar o show, é um direito. As pessoas têm direito também de se comportar como querem. Bom, essa questão do Allianz tem muita coisa para rever, preço é uma delas, a intolerância do torcedor com o ano que não pode ser ruim, tem a ver com a barriga um pouco cheia, tem muita coisa para a gente discutir. Eu peço a vocês que vejam o vídeo que eu já gravei, vai subir amanhã de manhã, antes de Ceará e Palmeiras. Olha, tá rodando aqui embaixo, Diegão, o mês de maio do Palmeiras, né? Abril termina exatamente contra o Ceará. Vou repetir a boa notícia que o Danilo viajou. O que é que você espera do jogo de amanhã especificamente, meu querido? Então, esse é um jogo em que a gente até falou anteriormente que seria um jogo até para poupar jogadores, né? Pensar que, pô,
ida lá, tem como resolver aqui, maratona, mas muda de figura a partir do momento em que o Palmeiras perdeu o jogo anterior. O Palmeiras não pode dar o luxo de ter 2 resultados seguidos negativos, né? Agora fala assim, pô, por que não posso dar o luxo? São campeonatos diferentes, e, de fato, se você pensar pragmaticamente, pouco importa se você tem um resultado negativo na Copa do Brasil e outro no Brasileiro, um não soma ponto para o outro, tanto faz. Mas é uma questão um pouco mais anímica, uma questão um pouco mais do moral ali, se você ter 2 resultados. Então eu acho que, você até falou do Murilo ir, eu acho que o Murilo deve jogar também, até como uma maneira de ganhar ritmo para os próximos momentos do time. Mas é um jogo que você não espera assim, não espera uma grande atuação do Palmeiras, não. Espera que o Palmeiras volte com o resultado que tem que ser feito. Nada mais do que isso. Empatar lá não é ruim. Nas circunstâncias até se tornou um pouco pior do que seria, mas empatar lá não é ruim, diante das condições climáticas, do gramado, mais uma vez a maratona. Nossa, desculpa, pessoal. Mais uma vez a maratona, enfim. E torna-se pior à medida em que o Palmeiras perdeu agora essa partida para o Bahia, que é um resultado que, mais uma vez, no contexto do campeonato ele é ruim, mas pontualmente pensando, aconteceu e, enfim, segue o jogo. Agora, desse jogo, só para deixar claro, não espero uma grande atuação, não. Espero ser surpreendido também. Mas não creio que o Palmeiras vai fazer uma grande atuação por conta de tudo isso que a gente falou até agora. Você tem uma coisa no Abel que me incomoda, né? Porque as pessoas falam que eu passo pano, não sei o que, não sei o que lá. Mas tem uma coisa que me incomoda. Você lembra do Pão e Circo? Quando o imperador Lembro. dava pão e fazia lá um evento, sei lá, uma arena, né? Botava o Uhum. gladiador para matar os animais, enfim, dava lá um divertimento para os bárbaros. O Abel não dá um circo para nós, né, cara? Não dá, Escala cara. logo o Vitor Roque e Paulinho, cara. Larga a mão de ser chato, mano. Pra gente Cara, ele ver os não dois dá. juntos. É incrível, né? Não, ele não dá, esquece, ele não dá. Ele realmente trabalha. Ele não sai uma vírgula do planejamento dele. Ainda que ele conseguiu entender algumas questões, né? Por exemplo, ali antigamente, eu nunca vou esquecer aquele ano que o Palmeiras ganhando ajudaria o São Paulo, ajudaria bastante o São Paulo a ser rebaixado. E ele entrou com um time misto, o São Paulo ganhou no Allianz Parque, dali para frente acabou se salvando, né? Mas todo mundo fala que aquele foi o jogo que salvou, e ele pensando na Libertadores, que era mais importante, poupou, e até no livro dele ele coloca que faria de novo, mas ele nunca mais colocou o time misto num clássico. Então, algumas convicções ele sai da cabeça. Agora, num jogo como esse, para fazer uma estreia, que ali ele não sai do planejamento dele, não adianta. Ele é completamente fissurado no planejamento dele, então não. Mas é o Ceará. Vamos trabalhar com a verdade, né? Eu Tem o jogo concordo da contigo, cara. volta. Porra. Eu concordo com você, cara, mas ele não sai. Ele não sai Pois do é, não planejamento sei, é dele. isso. É incrível. Diegão, vamos fazer o seguinte, bem rápido, se você conseguir, e você consegue. Vamos ver. Tá rodando aqui o mês de maio do Palmeiras, ó. Vamos tentar projetar quantos pontos o Palmeiras fará nesses jogos no mês de maio. Vamos um por um aqui. Deixa eu chegar no começo aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para Vamos lá. facilitar, Massa. Eu Então, tenho eu isso vou aqui falando para comigo você, ó. também. Ah, você tem eles Tá aí? bom, Tá, ó, tem. Vasco Mas e se você quiser Palmeiras. falando, manda ver. Vasco e Acho que Palmeiras. 3 pontos Palmeiras. Cerro Palmeiras. Porteño e 3 Palmeiras. pontos. Três É também? um jogo mais complicado, mas eu aposto em 3 pontos também. Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri. Ah, tem que ganhar. 3 pontos. Palmeiras e Bolívar no Allianz Parque. Tem que ganhar. 3 pontos. Bragantino e Palmeiras. Tem que ganhar. 3 pontos. Palmeiras e Mas é Flamengo. um jogo tem que ganhar 3 pontos. Mas eu não sei se é o jogo que o Palmeiras ganha. Eu acho que talvez seja um jogo para empate ou até uma derrota fortuita aí. Qual? Mas é Bragantino ou Flamengo? ambos. 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 Eu acho que os dois. Mesmo Ah, jogando em putz, casa, eu acho que perder são. do. O Bragantino é fora, mas perder do Flamengo em casa vai ter uma barulheira infernal, né? É uma É, final, cara. É uma final. é, Mas é eu uma acho das, né? possível empatar ou perder, cara. Sim, Não acho possível. impossível, não. Palmeiras e Sporting Cristal. É aqui, né? 3 pontos. Acho que Sim. vai poupar, mas 3 pontos. Não tem E nem o que fechando discutir. Cruzeiro e Palmeiras.
lá, né? É. Então, e não veremos o esperado confronto do Dudu contra o Palmeiras, né? O senhor Dudu cavou mais uma Aliás, saída. Pô, você já agradeceu a Leila e o Abel pela saída do Dudu do Palmeiras, não? desde aquela época. Eu gosto Ah, bom. muito do Dudu, Eu gosto também. muito dele como jogador, mas infelizmente foi muito mal conduzida toda essa questão, cara. Muito É mal isso. conduzida toda essa questão. Então Perfeito, não vai ter esse. E perfeito. acho que o Palmeiras vai ganhar também. Só para ressaltar aqui, Massa, eu tinha feito essa Hum, matéria aqui outro dia. Assim como em abril, o Palmeiras também vai ter 9 jogos em maio, né? A grande diferença é a quilometragem percorrida, né? O Palmeiras percorreu sim. 30.470 quilômetros no mês de maio, com as viagens de ida e volta para Lima, Recife, Barueri, 2 para Fortaleza, contando de amanhã, né? Porto Alegre e La Paz. Foram 33.470. No mês de maio, embora vá ter mesma quantidade de jogos, 9 jogos, são apenas 6.600 quilômetros. É o Vasco em Brasília, Assunção, Barueri, Bragança, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então, não, Rio de Janeiro, vai para o Rio de Janeiro para outro jogo, mas enfim. Bem diferente, né, a quilometragem que o Palmeiras vai percorrer nesses dois casos. Não, não vai para o Rio de Janeiro. Palmeiras Não não vai para o joga Rio, no essa Rio. conta é errada. É verdade. É isso, É verdade. isso. Deixa eu ver. Então Exatamente, olha exatamente. lá, é Brasília, Paraguai, depois São Paulo, né, estado, depois São Paulo de novo, depois Bragança, tranquilo, Palmeiras e Uhum, Flamengo, São Paulo de novo, Palmeiras e uhum, Sport em São Paulo outra vez, não precisa viajar uhum. tanto, e fecha com Belo Horizonte, que é logo É ali, né? isso, É logo é ali, isso. tá tudo certo. Dá 5.500 quilômetros só percorridos, é bem Isso, diferente de 34.000, né? nossa senhora. A distância que o Palmeiras vai percorrer, somada a todas, é a mesma distância que foi só para La Paz. Então, já é bem É, diferente, o time vai estar bem mais descansado, o que é ótimo, né? Porque acabando esse jogo aqui de Belo Horizonte, encerra-se o Campeonato Brasileiro, vai para pausa, né? E o Palmeiras começa a preparação para o Mundial de Clubes. Em breve já viaja para Greensboro, aí nos Estados Unidos, e toca o barco de preparação para o Mundial, Massa. e o Diego vai estar lá com a gente, ó, MM no Mundial. Manda aí o Pix para você ajudar o Diego a dar uma força para a gente aqui na cobertura do Campeonato Mundial. Beleza? Ó, Pix, diegoiwata.lima@gmail.com, ajude como puder. Ó, e Muitíssimo. Fala, além, garoto. além do Pix, eu agradeço muito que a galera tem ajudado, pensado bastante aqui na gente, contribuído bastante com essa nossa ida para os Estados Unidos. Eu vou pedir mais uma vez para você me seguir aqui no Instagram. Meu Instagram precisa chegar a 5.000 pelo menos, pessoal. Eu estou ali com 2.800 seguidores. Gostaria muito da ajuda de vocês. Eu tenho um Instagram pessoal. Muita gente tenta me adicionar no meu Instagram pessoal, que é Iwata Marada. Mas ali, cara, é mais gente que eu conheço mesmo, família, amigo, gente próxima, né? O profissional, quando estão as coisas que interessam mais para vocês, eu suponho, seja aqui no Diego_Iwata. Então, se vocês puderem entrar lá e seguir, e deixar o like aqui pra gente também, que a gente esqueceu de falar hoje, deixa o like aqui pra gente, recomenda para os seus amigos, ativa os sininhos todos, tudo que tem que fazer. E também no Twitter já tem uma base bem maior de seguidores, mas peço para você me seguir lá também, Diego Marada no Twitter, é bem simples. Tudo que sai aqui, tudo que sai na Trivela, tudo que sai em qualquer lugar que eu participo, tá lá também. Esses dois endereços aqui, tanto o Diego Iwata no Instagram, Diego Underline Iwata no Instagram, quanto o Diego Marada no Twitter. A gente tem uma base de seguidores tão grande aqui, né, Massa? Tanta gente participa. Como é que eu posso ter 20.000 views, 28.000, 40.000 views em alguns programas que a gente tem, consegue uma audiência boa e tem só 3.000 seguidores no Twitter? Vocês não gostam no Instagram, vocês não gostam de mim? No Twitter tem bastante. Mas, pô, segue lá no Instagram, que lá a gente consegue colocar imagem. Eu falo bastante também, apareço bastante, pós-jogo, pré-jogo. Acho que é uma cobertura interessante para vocês que gostam do nosso trabalho, né? E no Mundial, devo usar bastante o Instagram para coisas mais rápidas, mais pontuais, com stories, com reels, com coisas mais ali. Então, para você acompanhar a gente no Mundial, o trabalho do MM, inclusive, o trabalho do canal do Massini, inclusive, o Instagram vai ser fundamental. Então, peço aqui mais uma vez, ó, me siga aqui, ó, Diego_Iwata, tá beleza?
E é isso. Beleza, garotinho. É isso aí, recado dado. Muito obrigado, um grande abraço e estamos esperando o seu canal sair do papel. Vai, não Vai demora. sair. Aguardem, Tá aguardem. bom. Tá quase, tá quase. Sei. Aham. Um abraço, garoto. Valeu, MM, desta terça-feira. MM volta na quinta. Até mais.